Bem-vindos a mais uma emissão de A Faca de Três Gumes. Hoje, domingo, 28 de junho de 2026. No passado dia 9 deste mês, teve lugar na UAL, Universidade Autónoma de Lisboa, um seminário dedicado ao tema Resiliência e Conectividade em Cenários de Crise, o caso Ciresp. Os meus dois convidados irão ajudar-nos a que melhor possamos compreender tudo o que ficou para trás nestas 3 décadas de atividade do Ciresp e, em particular, durante a tragédia nacional de 2017, em Pedrógão Grande, mas, igualmente, durante o apagão de há um ano e, mais recentemente, na emergência da devastadora tempestade Christine. Passo agora a dar as boas-vindas aos meus dois convidados aqui em estúdio e, sobretudo, agradecer desde já ao engenheiro Marcos da Silva por, através da Universidade Autónoma de Lisboa, pôr à nossa disposição o estúdio e o tempo necessários para podermos fazer esta conversa que antecipo de veras interessante também para quem nos ouça e veja. Poderia, por favor, dar-nos uma imagem daquilo que, para aqueles que não puderam estar presentes, foi o seminário do passado dia 9 aqui na Universidade? Muito boa tarde, é um gosto de estar aqui convosco a discutir um assunto que é um tema quente dos dias de hoje e basicamente o tema do seminário que ocorreu na semana passada foi responder a uma pergunta, qual é a próxima geração, qual deve ser o tipo ou a tecnologia que deverá ser utilizada na próxima geração de comunicações críticas em Portugal. Designadamente, comunicações críticas, falamos de comunicações para as forças e serviços de segurança e para os serviços de emergência também. Portanto, o evento foi organizado, antes de mais eu gostaria de salientar, que foi organizado em parceria com o Observatório de Ecossistemas e Infraestruturas Digitais, de que eu faço parte, e que o presidente do Observatório é também professor desta casa, da Universidade Autónoma de Lisboa, e, portanto, temos inclusivamente uma parceria estabelecida, um MOU estabelecido entre as duas instituições, e, portanto, nós temos aqui uma área de convergência bastante grande entre a Universidade Autónoma de Lisboa e o Observatório. Portanto, a universidade, o papel da universidade é pensar de forma adogmática e, portanto, não estar refém. É essa, digamos, a vocação de uma universidade, é pensar num paradigma de universalidade, não estar preso a dogmas, sejam eles ideológicos, políticos, religiosos, pensar de uma forma aberta, pensamento crítico é o papel da universidade. E eu julgo que quando nós falamos, quando temos as situações que têm acontecido nos últimos tempos, que são amplamente sabidos, que uma rede onde já se investiram 800 milhões de euros ao longo, e é uma tecnologia dos anos 90, importa realmente refletir, eu diria, refletir envolvendo os vários intervenientes que devem fazer parte do processo de discussão, que deverá ser, eu diria, a universidade tem um papel importantíssimo na sua vertente de pensamento aberto, os utilizadores, sejam eles a proteção civil, sejam os bombeiros, são utilizadores, as empresas e quem toma decisões. E, portanto, eu julgo que para haver decisões bem tomadas, tem que haver diálogo aberto dentro dos intervenientes da sociedade. E eu julgo que isso é muito importante e aquilo que a Universidade tentou fazer foi, juntamente com o Observatório, foi dar um contributo nesse prisma. Muito obrigado. Eu creio que é fundamental que todos possamos entender que, de facto, por um lado, a Universidade, apenas uma das nossas muitas excelentes universidades, já com um passado que fala, enfim, obviamente por si próprio, mas a universidade tem realmente essa função, uma universidade tem essa função e eu diria que o Observatório dos Ecossistemas e Infraestruturas Digitais, que aliás sempre faz questão, por aquilo que eu sei, de falar em tom pedagógico, é igualmente uma forma de convergirem ideias e observações que são, enfim, múltiplas, mas sobretudo isentas no sentido de
cada um que as apresenta fala por si próprio, mas tentando contribuir realmente para um raciocínio comum. Sem dúvida, eu subscrevo integralmente porque, portanto, nesse prisma, digamos, existe uma convergência entre o Observatório e a Universidade, não apenas no que ao digital e às tecnologias diz respeito, mas também sobre a forma de olhar para os problemas e tentar dar um contributo para que as decisões e a sociedade possa progredir no caminho, na direção correta, relativamente naturalmente, seja às tecnologias, seja à utilização dessas mesmas tecnologias, não é? E, portanto, nós temos uma grande convergência com o Observatório. A Universidade e o Observatório têm uma função muito, muito comum, têm um denominador comum grande no pensamento, na reflexão sobre a aplicabilidade das tecnologias, do digital na sociedade e, portanto, em Portugal de uma forma geral. Aliás, eu creio que é uma forma de nós olharmos para o ensino em Portugal ao nível superior de maior excelência, constatar que, de facto, as nossas, volto a dizer, já muitas e de excelente qualidade universidades, convergem muito nesse tipo de parcerias, tentando desenvolver multiplamente as formas de raciocinar sobre reais problemas. Uns têm mais diretamente a ver com o ensino, naturalmente, outras são estudos aturados por vezes e que levam até anos para apresentar conclusões que, no fim de contas, são de todos nós. Sem dúvida, a Universidade tem um papel de ensinar, e eu diria que a forma como se ensina está a sofrer grandes mudanças hoje em dia, na era da inteligência artificial também, a forma como se ensina também está a mudar. E tem um papel de ensinar e de fazer investigação, porque o conceito de universidade como local onde se ensina e aprende é pouco. Hoje em dia a universidade é um local onde se ensina e aprende e onde se desenvolve investigação e, portanto, daí a importância também, eu diria que a universidade é um triângulo que o processo de ensino-aprendizagem, a componente de investigação e a prestação de serviço à comunidade. E, portanto, é um triângulo onde deve realmente dar um contributo. E, portanto, o Observatório e essa prestação de serviço à comunidade podem trabalhar de mãos dadas e também na parte da investigação, que também o Observatório tem uma visão de investigação e, portanto, devemos também interagir com empresas externas no sentido de proporcionar aos nossos alunos o desenvolvimento de produtos inovadores, projetos de investigação e, se possível, termos também a componente de desenvolvimento e por isso nós temos parcerias com todo um conjunto de instituições, de empresas, onde potenciam realmente o desenvolvimento, digamos, a componente de desenvolvimento, basicamente a ideia será transformar a investigação em inovação e para isso é necessário a visão empresarial, porque a universidade não tem esse papel. O papel da universidade é ensinar e depois aplicar sob o ponto de vista da investigação, mas depois falta a parte empresarial para transformar esse conhecimento ou essa investigação em produto. E, portanto, é isso que permite realmente a convergência entre investigação e inovação. Aliás, a transferência de investigação para inovação. A inovação hoje em dia, a própria União Europeia hoje em dia fala muito na importância de se transformar investigação em inovação e eu julgo que é essencial dar esse contributo e as empresas têm um papel muito importante nesse mapeamento. Muito bem. Volto agora de novo a dar as boas-vindas ao professor Joaquim Pereira Leitão e quero recordar aos nossos amigos ouvintes e telespectadores também que esta nossa conversa é uma conversa circular, literalmente, porque quer um, quer outro dos meus convidados, em qualquer momento pode interjetar, seja o que for, sobre aquilo que eu, por exemplo, ou o outro companheiro de painel aqui possa apresentar. Professor,
tem, de facto, por via da sua formação, por via da sua carreira profissional e também um currículo que, no fim de contas, tão bem tem servido, inclusive ao nível do interesse público nacional, quer como militar, quer como nas áreas da proteção civil, por exemplo. É um longo período de experiência, são décadas de experiência, desde nomeadamente o seu tempo de comando do Regimento de Salvadores Bombeiros, até depois como responsável da Autoridade para a Proteção Civil. Têm sido muitos anos e anos até que coincidiram de alguma forma também com a própria gênese do Ciresp. Boa tarde e agradeço o convite, naturalmente, e cumprimento, é um prazer. Cumprimento o meu colega de painel também. Diria que, de facto, eu, enfim, acompanhei o Ciresp na cidade de Lisboa, desde os primeiros minutos, porque foi o regimento, enquanto comandante, que implementamos na cidade de Lisboa, para todas as agentes de proteção civil, não só para o regimento, mas para toda a cidade, de facto, a questão do Ciresp. De facto, na altura, o Ciresp era uma ferramenta muito interessante, muito importante, porque trazia aqui uma nova forma de olhar para a comunicação, para a articulação entre os vários agentes de proteção civil, que até aí cada entidade tinha a sua estrutura, tinha a sua forma de comunicar entre portas, digamos, dentro da estrutura, mas que havia necessidade de criar, de facto, nessa altura, esta rede em que pudéssemos comunicar segundo aquilo que nós consideramos o tal comando único, ou seja, numa operação há quem coordena, no fundo, e depois há um conjunto de agentes das mais variadas forças que, de facto, dão resposta a essa necessidade. E nessa altura, de facto, foi uma excelente ideia. Depois apanhei o Ciresp numa outra fase, já enquanto Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em que, de facto, o Ciresp já não serviu. Não serviu porque Pedrógão, como sabemos, teve um problema em termos de comunicações grave, ficamos sem comunicações. Na altura, também percebemos que, de facto, como a rede Ciresp, no âmbito do Ministério da Administração Interna, estava a ser gerida pela Secretaria-Geral do MAI, nós só percebemos, nós, a autoridade, só tivemos a consciência que, de facto, a situação em Pedrógão estava tão mal, passado 2 horas do que estava a acontecer. Repare ainda que outro fenómeno mais interessante, que muito mais e problemático, de facto, para nós, enquanto operacionais, porque eu também sou operacional, sou um homem de terreno, que, de facto, quando nós percebemos que precisávamos de ter, enfim, meios de suporte no teatro de operações, verificamos também que os 2 únicos meios que nós tínhamos estavam, que era um da Força da GNR e outro da PSP, das Forças de Segurança, estavam em oficinas de reparação, portanto, as antenas do repetidor. E, portanto, quer dizer que, de facto, foi um período muito crítico em que, de facto, percebemos que o Ciresp tinha limitações enormes e que, passados estes anos todos, chegamos à conclusão que o Ciresp continua a falhar, continua a ser um problema ao nível das comunicações, ao nível operacional. Imagina agora o que é nós estarmos, enfim, num restaurante a jantar e de repente não temos luz. Ou temos uma venda nos olhos. E, portanto, quer dizer que nós não conseguimos perceber o que estamos a fazer em termos de articulação. Agora, imagine, num teatro de operações complexo, como foi Pedrógão, ou outro complexo, ou outro qualquer teatro de operações com esta complexidade, segundo. Em que, além da operação, que estamos a falar em termos de articulação no teatro de operações, ou seja, no local onde a situação está a ocorrer, termos aqui incapacidade de articular essas mesmas forças, o que põe em causa não só a qualidade da resposta, mas essencialmente a segurança dos cidadãos e dos operacionais. Porque, de facto, quando nós conseguimos comunicar dentro da nossa zona de intervenção, enfim, naquilo que o próprio Ciresp permite, mas em teatros de operações complexos, isso já não é possível. Quanto além disso, no âmbito daquilo que é a doutrina da proteção civil, na perspectiva da operação em socorro, os postos de comando, ou seja, no local onde, enfim, o comandante das operações de socorro articula e tem que, como responsabilidade de comandar a operação, não está ao lado dos operacionais, está afastado em termos de segurança, em termos de visão estratégica, para depois coordenar toda a questão da resposta. E, portanto, ou seja, em qualquer teatro complexo em que nós tenhamos que comunicar e essa rede de comunicações falha, no âmbito do socorro, traz prejuízos ao nível de várias áreas de intervenção, não só ao nível operacional, mas também ao nível daquilo que é a própria segurança dos operacionais, mas também da população. E esse, de facto, foi um primeiro choque que nós tivemos, nós, Portugal, não foi eu, foi Portugal inteiro, que quando percebemos que, de facto, o Ciresp falhou.
falhou redondamente. Mas também quero dizer porque é que só nessa altura é que nós tratamos isso. Porque até 2017 nunca tinha acontecido nenhum fenómeno desta dimensão. Deixe-me dizer-lhe que Pedrógão Grande, o dano baixo de Pedrógão Grande, o primeiro fenómeno de Pedrógão Grande, foi o primeiro fenómeno em Portugal e na Europa com estas características. Foi um fenómeno em que aquele incêndio era um incêndio considerado de característica 6, ou seja, muito difícil de combater e que tinha muitas fases de nível 7, ou seja, impossível de combater. Deixe-me também dar-lhe nota de que uma investigação internacional, portanto, ou seja, em que não estiveram envolvidos portugueses, fez o estudo deste fenómeno, demorou 2 anos a perceber como é que aquele fenómeno se verificou e, ao fim de 2 anos, e o relatório, portanto, enfim, é conhecido pelo menos no meio judicial, portanto, esse relatório participou no julgamento, infelizmente, de um comandante que foi constituído arguido de forma inocente, e que esse relatório diz que, de facto, ao fim de 2 anos, ainda não, Portugal, ou melhor, ainda não sabemos, a Europa e os investigadores, ainda não tinham capacidade de perceber como é que se podia combater esse fenómeno. Ou seja, para dizer que, de facto, foi a primeira vez em que o CIRES foi colocado à prova. E falhou. E, portanto, perante esta realidade, o que é que eu hoje imaginava que nós estivéssemos aqui a discutir? Qual era, de facto, que a nova alteração, a nova rede de comunicações fosse uma rede preparada para o futuro. Porque o que nós costumamos dizer, e eu costumo dizer isso nas várias intervenções, de que, de facto, o Pedrógão 1 já aconteceu, mas o Pedrógão 2 e o Pedrógão 3 podem acontecer em qualquer momento. E que não tenhamos dúvidas dessas. Porque, repare, o efeito de Pedrógão resulta de uma coisa muito simples, que são as alterações climáticas. E elas estão cá entre nós. Repare que os fenómenos que hoje sentimos, todos nós portugueses, todos nós cidadãos, no nosso dia-a-dia, naquilo que eram as situações normais da meteorologia, a chuva, a neve, o frio, o calor, hoje também estão cá, só que a dimensão e a intensidade são totalmente diferentes. Isso faz a diferença do ponto de vista depois da resposta. Não só temos de ter respostas mais adequadas a esta realidade, mas também com mais capacidade de intervenção, e essa intervenção passa acima de tudo por comunicarmos uns com os outros. Porque quando estamos a falar na proteção civil, não estamos a falar nos bombeiros. Estamos a falar nas forças de segurança, forças bombeiros, INEM, estamos a falar agentes de proteção civil de mais variada ordem ao nível municipal, e toda esta panóplia de agentes de proteção civil que fazem parte do sistema... Não são uma miragem. Que não são uma miragem, é fundamental que comuniquem uns com os outros. Ou seja, o nível municipal, que neste momento, em fundo, aquilo que foi a alteração legislativa, e bem, nós em termos de legislação temos um sistema muito bem desenhado e funciona, mas sem esta capacidade de comunicar, de pôr toda a gente a falar uns com os outros, é muito difícil articular seja o que for. Aliás, permita-me aqui um detalhe, sobretudo as crianças são sempre muito curiosas e eu, em mais que uma ocasião em que vi veículos da Proteção Civil, as crianças ficam maravilhadas, sobretudo, com o número enorme de antenas no tejadilho dos veículos e perguntas para que é isto tudo, para que é que isto serve? É justamente para comunicar. É precisamente para, nos teatros de operações, as várias forças que estão no terreno poderem comunicar, não entre elas, obviamente, mas através de um posto de comando que coordena toda uma ocorrência. Repare, imagino que é um teatro de operações com 700, 800 operacionais, com várias forças, GNR, forças bombeiros, sapadores florestais, INEM, ou seja, todo um conjunto de estruturas que, antes de haver o CIRESP, tinha maior dificuldade em comunicar. Naturalmente. Mas que agora, após o CIRESP, também continuam a ter dificuldade em comunicar em situações extremas. Ou seja, de facto, tivemos aqui uma grande evolução do ponto de vista do conceito, mas a realidade atual obriga-nos a repensar que esse conceito tem que ser melhorado, tem que ser trabalhado. Porquê? Porque, de facto, tem falhado em toda a linha. E nós sentimos isso quem está nos teatros de operações em que sente a necessidade de articular um conjunto de medidas. E estamos a falar sempre, o socorro, não sei se sabe, mas enfim, todos nós consideramos, se calhar também não têm a noção de que o socorro funciona ao minuto, não é à hora. Nós, claro, por exemplo, para ter uma percepção, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que eu comandei, o nível de resposta ao nível do incêndio urbano são 4, 5 minutos o máximo. E já estamos a gastar tempo demasiado. Ou seja, exatamente, porque a progressão
Vamos lembrar-nos, por exemplo, do triste caso do Chiado, não é? Do Chiado. Ou seja, quer dizer que hoje essa realidade também está no terreno. Ou seja, eu vou dar um exemplo muito prático, talvez para as pessoas até perceberem o que é que estamos a falar. Em 2000, eu era segundo comandante adicional em 2008. 2006, 2007 e 2008 eu até ia comandar o regimento. E nós, nessa altura, tínhamos 500 incêndios por dia. 500 incêndios. E ao final do dia, os incêndios estavam todos apagados, exceto um ou dois que ficava para o dia seguinte, mas até às 10 da manhã estava resolvido. Hoje, se tivéssemos 500 incêndios por dia, bom, nós já não tínhamos país. Porquê? Mas poderás dizer, mas as pessoas mudaram, ficaram menos competentes, perdemos capacidade. Não, ganhamos capacidade. Temos mais meios no terreno. Eu posso dizer que, por exemplo, em 2017 tínhamos cerca de 4.000, só em termos de bombeiros, 4.900 bombeiros. Hoje, este ano, e tem sido esta lógica, temos mais 60% em relação a 2017. Temos cerca de 8.200 bombeiros no terreno, além das outras forças. Estou a falar só na parte do combate. Naturalmente. E, portanto, quer dizer que, de facto, os meios estão cá. Até uma pressão incompetente, não. É que a situação climática vem trazer um conjunto de consequências meteorológicas do dia-a-dia, em que a umidade do combustível, a velocidade do vento, as temperaturas que trazem aqui um conjunto de também variáveis, que vem trazer, no fundo, aquilo que é a maior dificuldade do combate. Hoje o incêndio, qualquer incêndio, se não for resolvido naquilo que nós chamamos de ataque inicial, nos primeiros 90 minutos, por isso que o helicóptero foi uma situação que nós criámos em 2006, que o helicóptero com a equipa de transportar tem precisamente esse conceito, tentar resolver o incêndio nas primeiras 90 minutos, 90 minutos que é a autonomia do helicóptero, e obviamente com o meio terrestre. Quando nós não conseguimos resolver os incêndios neste momento, torna-se um caso sério. A partir começa a ser um problema. E, portanto, e rapidamente evolui. Ora bem, e rapidamente é preciso injetar lá meios, porque senão, então, o país, enfim, arde. E daí que essa injeção de meios implica o quê? Comunicações. Porque a partir daí que o posto de comando, que quem comandar aquela operação, tem que ter capacidade de falar com as forças que estão no terreno. E, portanto, repare que sem comunicações, nós estamos destinados a ter todos os anos possíveis situações críticas e possíveis situações em que não há capacidade de resposta, não por incapacidade dos operacionais, mas por incapacidade de articulação entre quem tem que comandar a operação com quem tem que executar a operação. Aliás, ocorre-me até algo que acontece com alguma frequência, se não com muita frequência, que é justamente as comunicações são curiais, sobretudo quando às vezes um incêndio, digamos que se resolve em relativamente pouco tempo, talvez até os tais 90 minutos, mas entretanto houve mais umas quantas ignições e é necessário levar esse pessoal para o outro lado, sei lá, 4, 5, 6, 10 quilómetros. E portanto é preciso dizer-lhes, vocês têm agora de ir para o outro lado. Não se trata de regressarem, digamos, ao quartel, mas têm que ir já para outro problema que está em andamento, não é? Nós, em termos do sistema, enfim, está muito bem pensado do ponto de vista da articulação, ou seja, de facto... E temos bons profissionais. Eu diria, os nossos operacionais, em termos daquilo que é capacidade de resposta, tanto nacional como internacional, dão cartas. Ou seja, temos excelentes profissionais, temos excelentes bombeiros e temos, enfim, e dentro de todas as forças, temos de facto bons elementos. E nós, quando mandamos forças para o exterior... Obtêm sempre os maiores elogios. Posso dizer, por exemplo, o Chile, em 2017, eu era presidente, mandamos uma força para o Chile, eles fizeram maravilhas, foram aplaudidos por todo o país, a nossa força foi aplaudida por todo o país, eles estavam a entrar no aeroporto e tinha ali uma população a agradecer-lhes o trabalho, o desempenho, porque de facto somos bons. Agora, nós podemos ser todos excelentes. Não se fazem omeletes sem ovos, não é? Se nós não conseguirmos transmitir aquilo que é preciso e a articulação que é necessária, isso é preciso comunicações, naturalmente, que o trabalho fica dificultado. Porque estamos a falar sempre numa lógica de áreas imensas, áreas, dimensões em que, enfim, é preciso, muitas áreas até inclusive têm dificuldades em termos de comunicações, chamadas zonas de sombra, e que se não tivermos comunicações robustas em que consigamos, de facto, transmitir, articular um conjunto de meios, estamos a falar sempre numa lógica de 100, 200, 300, 400, 500, 600, o que for necessário, não é? Obviamente que fica em causa o quê? Fica em causa a segurança do cidadão. E esse é o primeiro problema que nós temos. Ou seja, sem comunicações,
nós pomos em causa não só a vida do cidadão, a integridade do cidadão enquanto pessoa, mas também os seus bens, que andaram toda uma vida a trabalhar para ter algum para o seu futuro e de repente perdem tudo. E, portanto, isso, depois de Pedrógão, sinceramente, sinto-me angustiado quando em 2025 vi o que aconteceu. Não é possível, não é aceitável que quem viveu Pedrógão, que foi o primeiro fenómeno que, de facto, que afetou Portugal, passado estes anos, passado 9 anos, praticamente, aliás, fez ontem 9 anos, que consigamos ter uma situação exatamente igual, do ponto de vista das comunicações, exatamente igual ao que passou em Pedrógão. Isso não é aceitável de um país como o nosso, que viveu o que viveu, sentiu o que sentiu, chorou as suas vítimas, chorou os seus mortos, e eu acompanhei, enfim, infelizmente, essa realidade, e passados estes anos continuamos a ter o mesmo problema que tínhamos em 2017. Isso não é aceitável e, de facto, acho que o nosso país tem que repensar que, de facto, temos que trabalhar aqui nesta componente, porque operacionais temos elementos excelentes. Agora, precisamos que também haja aqui o apoio de esta ferramenta que é fundamental, que é pôr estes elementos excelentes a comunicar. Isso é uma, digamos, eu não ponho em causa qual é o modelo, porque isso, enfim, compete aqui ao meu colega e aos especialistas desta área, mas considero que, em termos de resposta, esta é uma lacuna muito grave que põe em causa, digamos, a segurança do nosso país do ponto de vista daquilo que é os seus bens e as suas vidas dos seus concidadãos. Eu tinha aqui uma pergunta para ambos e, portanto, muito simplesmente são duas reflexões que eu próprio não fiz apenas aqui, mas já tinha e tenho, e que realmente gostaria de aproveitar esta oportunidade para que me tentassem ajudar um pouco no meu raciocínio, tentando chegar a uma resposta. Vá lá. Por um lado, situações como a de Pedrógão Grande talvez possam ser aproveitadas por algumas pessoas, sejam elas quem forem, pode ser um governo, pode ser uma autoridade qualquer, pode ser um interveniente qualquer, para dizer, pois, lá está, era algo não só imprevisível, não só incontrolável, uma grande surpresa, e ainda agora sequer se percebe muito bem o que é que foi e o que é que se poderá fazer. Mas isso não deve ser desculpa para que não se faça algo realmente e não apenas aqueles, eu diria, pensos rápidos que às vezes, sobretudo quem governa, tende a dar a entender, pronto, já temos aqui a caixa dos primeiros socorros, isto vai correr tudo bem. Deixe-me dizer só uma coisa. Há um aspecto que eu acho que toda a gente já percebeu. Pedrógão tem duas histórias. A história real e a história fictícia. E como nós seguimos, aliás, aquela imagem que eu deixei aí, precisamente em que o relatório que foi escondido. Precisamente. Porque, de facto, este é o grande problema de nós chegarmos aqui a 2026 com os mesmos problemas que tínhamos em 2017. Que, de facto, quando nós caminhamos numa teoria e em que atribui responsabilidades a uma força, por acaso são os operacionais, portanto, os bombeiros portugueses e a autoridade enquanto chapéu do sistema, e que depois condenam um homem que é inocente. O tribunal veio julgá-lo e depois, ao fim de não sei quantos anos de investigação e de julgamento, foi absolvido porque se percebeu que aquele homem era completamente inocente. E que todo o enfoque foi na perspectiva do socorro, que são os incompetentes, e portanto temos que lhe dar formação, quando não é verdade. Obviamente que é formação importante para todos os agentes de proteção civil. Quando não se trabalhou naquilo que é a verdadeira razão de acontecer aquele incêndio, e chama-se gestão de combustível, chama-se prevenção, obviamente que tudo o resto falha. E o que é que tem falhado? Repare, nós tivemos, em 2017, tivemos a seguir um período de calma, porque, enfim, em 2017 ardeu muita coisa, e naturalmente... Ficou menos por arder, não é? Ficou menos por arder, mas a seguir tivemos outros ciclos grandes, de grande destruição. 2025, que foi do ano passado, foi um ano duro. Como é que chegamos a 2025 com tanto dinheiro que se investiu na prevenção? Onde é que está esse dinheiro? O Tribunal de Contas Europeu veio chamar a atenção a Portugal, no relatório de 2025, a chamar a atenção onde está a investir o dinheiro da prevenção em Portugal. Basta lerem o relatório do Tribunal de Contas Europeu.
não é um relatório português, é um relatório de quem está a acompanhar as verbas que entram nos países que estão a apoiar, digamos, na perspectiva da prevenção estrutural. E essa é outra realidade, ou seja, focou-se muito naquilo que é o comandante, os homens que culpado daquele incêndio. Alegadamente? Diga. Alegadamente, na altura, portanto. Mas foi o bote expiatório, não é? Não é que está o problema. Nós dissemos que não era verdade. Esse relatório, por acaso, foi o tal relatório que desapareceu. Não desapareceu, não foi tornado público, conforme na altura o Governo tinha referido, que todos os documentos relativamente aos incêndios eram tornados públicos num site que foi criado. Esse, por acaso, não foi, infelizmente, porque vinha fazer outra coisa, vinha desmentir todo este historial que se criou à volta daquilo que foi a ideia que se pensou para responder àquilo que foi aquela ocorrência, aquele grande problema que o país sentiu. Mas deixa-me dizer outra coisa, que de facto, que quem acompanhou, por exemplo, o julgamento do comandante Arnaud, percebeu claramente, e basta, enfim, que perceber, ler aquilo que... Estar atento. Ler aquilo que as próprias pessoas que pertenceram, por exemplo, à Comissão Técnica Independente, que não conheciam o relatório que assinaram, que escreveram nas declarações. Ou seja, houve aqui muita atrapalhada, houve uma direção, digamos, muito errada daquilo que foi o objetivo para responder a uma necessidade de, enfim, dizer, bom, houve estes responsáveis, agora vamos buscar responsáveis. Foi quase um carimbar. Para justificar o acontecimento. E isso foi um mau caminho, porque acho que hoje o país tem essa consciência e levou-nos a que em 2026, de facto, nós não tínhamos ainda as coisas a funcionar como devíamos ter, nomeadamente ao nível das comunicações, nomeadamente ao nível da articulação, nomeadamente ao nível daquilo que é a visão de hoje, desta realidade que temos presente em nós, que são as alterações climáticas e, naturalmente, as consequências meteorológicas que estão cá no nosso dia-a-dia. E, portanto, dizer que, de facto, Pedrógão é um ponto de partida e não temos ainda um ponto de chegada, e isso, do ponto de vista, ao longo destes 9 anos, eu pergunto o que é que se fez. Tenho perguntado, enfim, nas minhas intervenções públicas e privadas, e alguém que responda. Bom, eu diria, alguém que analise, que avalie e que audite, de facto, o que é que se andou a fazer estes anos. Porque, de facto, o que está aqui em causa é a segurança do cidadão, a segurança pública e aquilo que é o nosso património enquanto país, enquanto alguém que tem todo um património que está disponível, neste caso com as alterações climáticas, muito disponível para arder, e isso não conseguimos alterar, enfim, a meteorologia, mas conseguims mudar, digamos, as variáveis onde a meteorologia vai influenciar. E se nós tivermos um caminho errado, a tal teoria falsa em relação àquilo que aconteceu, naturalmente que daqui a 10 anos, ou daqui a 9 anos, estamos a ter esta conversa novamente, o que não é possível, não é aceitável, e é muito lamentável chegarmos a este ponto, ainda a pensar o que é que nós não fizemos. O meu segundo ponto de reflexão, que era para ambos, é também, para já também, em particular para o professor Mário Marques da Silva, e que tem a ver com o seguinte: temos tido, ao longo de décadas, maioritariamente governos liderados pelo PS e pelo PSD. E temos tido problemas destes, como temos tido problemas nas áreas da saúde, da justiça, da própria segurança social. Professor, há aqui qualquer coisa que não joga muito bem, porque sucessivamente até governos que, como é natural, através dos seus partidos, que apresentam propostas distintas e criticam os outros por aquilo que fizeram ou não fizeram, por omissão, mas continuamos a ter sistematicamente situações em que o próprio cidadão e eleitor se interroga, mas afinal qual é a vantagem justamente de votar, não é? Eu diria que o risco zero não existe. Agora, existe um certo risco que deve ser mitigado. Existem ameaças e existem vulnerabilidades que devem ser mitigadas. E, portanto, eu julgo que é muito importante que exista um plano que se defina de forma objetiva quais são as fronteiras das várias entidades. Quando acontece alguma coisa, existe um plano, deve haver um plano de resposta a incidentes e que define quem faz o quê, em que situação.
E, portanto, quando há esse tipo de questões, se houver um plano de resposta a incidentes que esteja bem definido, com as competências de cada uma das entidades, e nas várias situações que existem, e, portanto, e se verificando-se que as entidades responderam em conformidade, ora, então ficamos naquilo que se chama o risco remanescente. Não existe o risco zero, nunca em situação nenhuma. Risco zero não existe. O problema é que esse plano não está devidamente definido. As fronteiras daquilo que cada um deve fazer não estão definidas de uma forma objetiva. Eu julgo que é um problema de organização e que é transversal aos partidozinhos. Não é? Basicamente é uma questão que é uma questão de organização e, portanto, no que às comunicações diz respeito, eu julgo que existem aqui muitas vulnerabilidades que poderiam ser mitigadas e, portanto, qual é o problema das comunicações no caso concreto? Eu diria que são 3. É a resiliência da rede. A rede não é resiliente e podemos dizer, nós sabemos que quando há tempestades, as estações de base vão abaixo e nós ficamos sem rede. Quando há incêndios, as estações de baixo vão abaixo e nós ficamos sem rede. Quando existem blackouts, como nós tivemos em abril do ano passado, nós ficamos sem rede. Ciresp. Tetra, a rede Tetra, que é aquilo que eu chamo o quinto operador de telecomunicações português, que é um operador que é mantido, que foi instalado e é mantido pelo Estado português, com o orçamento do Estado. Portanto, essas redes, no momento em que mais falta fazem, elas não estão lá. Esse é o primeiro problema, que é a questão da resiliência. O segundo problema, parece-me a mim, que tem a ver com o tipo de serviços que esta rede disponibiliza. Ora, nós estamos a falar basicamente de serviços de voz. E hoje em dia, qualquer empresa de distribuição de pacotes, de encomendas, tem serviços muito mais avançados. Tem serviços de videoteleconferência. Qualquer cidadão tem serviços... No seu smartphone. Tem serviços muito mais avançados, muito menos... gratuitos, para assim dizer. Gratuitos, não é? E, portanto... Parece-me que estamos muito desatualizados. É essencial termos para que o apoio à decisão seja feito pela Proteção Civil e pelos comandantes dos bombeiros de forma eficaz. Parece-me que deve haver, em muitas situações, serviços de videoteleconferência, transferência de ficheiros, sistemas georreferenciados, enfim, e que não deve serem os bombeiros, digamos, as corporações de bombeiros que devem inventar redes, não é, cogumelos paralelos, para conseguir desempenhar a sua função, que é isso que acontece hoje em dia. Ou soluções do desenrascance. Do desenrascance, não é? O terceiro problema, portanto, o primeiro problema é a resiliência, o segundo problema, as funcionalidades, e o terceiro problema é a falta de capacidade da rede. A capacidade da rede Tetra é uma tecnologia dos anos 90 que permite muito poucos utilizadores falarem em simultâneo. Ora, nós quando estamos em teatros de operações muito exigentes, nós precisamos de capacidade de rede. E aquilo que nós temos verificado nos últimos incidentes é que os operadores agarram nos telefones e existe o bloqueio, aquilo que se chama bloqueio. Porque basicamente cada frequência dá para 4 utilizadores. Se tivermos 2 frequências, conseguem falar 8 utilizadores. Mais do que isso não dá. E quando temos incidentes, isso acontece. E, portanto, esses são os problemas que eu acho que, no que a rede Tetra diz respeito, que deviam ser resolvidos. E deviam ser resolvidos de várias maneiras. Eu diria que existem várias soluções alternativas. A resiliência, existe uma abordagem, Portugal vai ter uma rede Tetra dos anos 90 e a rede é nossa e não abrimos mão desta rede e vamos continuar a injetar dinheiro nesta rede dos anos 90. Foi esse o primeiro passo, desde logo. Que é isso que continua a ser feito até hoje. Não é? Foram 800 milhões de euros que foram injetados. Outra abordagem é dizer, ok, como é que nós vamos conseguir a resiliência da rede? Vamos investir na resiliência, vamos melhorar a resiliência através de uma coisa que se chama redundância. Nós não precisamos, se calhar não precisamos ter a nossa própria rede, mas nós vamos ter num terminal, vamos ter um acesso, por exemplo, uma das soluções é através de All over IP. Os vários serviços são acessíveis através de pacotes IP. Basicamente, é aquilo que hoje em dia toda a gente utiliza. Não é? Antigamente nós fazíamos uma ligação telefónica para os Estados Unidos e pagávamos um balúrdio porque eram redes... Rede fixa, essencialmente. Eram redes dos anos 90, que eram muito caras. Telefone fixo.
Eram redes dos anos 90, dos anos 80, que eram caríssimas. Hoje em dia existe tecnologia que permite fazer as coisas de uma forma muito mais eficiente e muito mais barata. E, portanto, se calhar existe a tecnologia de all over IP, de pacotes IP, eu só tenho que aceder aos pacotes IP. Como? Pode ser através do operador A, do operador B, da NOS, da Altice, da Vodafone, de todos os que estão no terreno, ou da Digi, ou do Starlink, ou qualquer outro operador de satélite. Portanto, existem várias alternativas. E se calhar, eu diria, é a resiliência que se consegue com a diversidade, com a redundância de caminhos, é muito melhor do que a resiliência que se consegue tendo uma rede dos anos 90, onde se já injetaram 800 milhões de euros. Essa é uma das questões. Existem outras soluções alternativas. Países que investiram em redes 5G. As redes 5G permitem uma coisa através do network slicing, que é a reserva de recursos, que há uma parte das redes dos operadores que está reservada para as forças e serviços de segurança. Temos vários países que investiram, inclusivamente os Estados Unidos, a Inglaterra e a Bélgica, que investiram em soluções baseadas nesta tecnologia 5G. De referir que nós estamos aqui à porta também, estamos 2030, está aí a chegar o 6G, e já ainda com serviços muito mais avançados, preparado para as computações quânticas. Computação quânticas, para onde tem inteligência artificial já dentro da própria rede. Exatamente. E, portanto, mais vocacionado para a internet das coisas. E, portanto, para serviços muito mais avançados do que aquilo que nós temos hoje. Eu estava aqui a pensar, e é uma questão que coloco a ambos, dentro do vosso próprio conhecimento, mas achei curioso que neste momento, e num âmbito diferente, mas estamos a falar de satélites, a Força Aérea Portuguesa em breve terá 4 mini-satélites, digamos assim, que sobretudo são destinados à observação em alta definição. Mas um satélite é um satélite e nada impediria, à partida, que pudesse ser também utilizado para, nomeadamente, outras finalidades de comunicação. No futuro, estou a dizer. Certo, pode-se pensar também na alternativa de um satélite português, sim. A questão é que um satélite apenas... Não estou a dizer um apenas, mas estou a dizer a Força Aérea Portuguesa vai ter em breve 4 satélites, acho que tem neste momento 2, o terceiro está a caminho, mini-satélites para, sobretudo, observação territorial de alta definição, o que talvez até poderia ser bastante útil, ou poderá ser bastante útil para a questão de localização de incêndios, etc. Mas, justamente, em termos de comunicações, se está no ar, nada impediria à partida que um outro pudesse aparecer com finalidades mais específicas, nomeadamente para comunicações de voz. Eu acho que as comunicações de voz, apenas para voz, isso talvez seja possível com um satélite geoestacionário. Exatamente. Mas se nós queremos serviços mais avançados, precisamos de satélites de órbita baixa, e quando falamos de órbita média e órbita baixa... São muitos satélites. São muitos satélites. Exato. E, portanto, é uma constelação de satélites. Essa é uma possibilidade, mas aquilo que se está a utilizar hoje em dia de forma mais massiva é aceder ao Starlink para aceder aos tais pacotes IP, não é? E, portanto, existem hoje em dia, o Starlink está a investir, existem outros operadores de satélites que também fazem isso, o Starlink está a migrar o sistema que existe atualmente, em que nós precisamos de uma antena especial a apontar para lá, para um sistema direct to cell, onde eu, no meu telemóvel, exatamente, eu posso aceder ao Starlink, e para aceder aos pacotes IP, basicamente, não é? Aquilo que... É como a base, por exemplo, do precursor Iridium, não é? Em que exatamente, o telefone de satélite vai direto ao que estiver mais próximo e depois a mensagem passa nos seguintes até chegar de novo ao downlink para a chamada que vai ser recebida. E, portanto, quer dizer, nós continuarmos a investir na rede Tetra, em estações de base deployable, móveis, não é? Onde podemos resolver um problema no incêndio, mas quando nós temos vários incêndios a acontecer ao mesmo tempo, pode resolver um problema ali muito local, mas, quer dizer, não nos resolve o problema de fundo. Porque o problema de fundo são várias frentes de combate em simultâneo. E isso nós não conseguimos responder. Parece que tem que ser uma solução num paradigma diferente e pensar-se de forma diferente do que continuarmos a insistir no mesmo mindset dos anos 90 que nós temos estado a investir e a injetar dinheiro. É a minha opinião. Sem dúvida. E estas questões são realmente
muito interessantes, porque hoje fala-se muito, e fala-se bem, da chamada cloud soberana, fala-se muito de determinados interesses que podem interferir ou até prejudicar interesses nacionais, e a questão, por exemplo, que referiu do Starlink, hoje é colocada em questão também, nomeadamente porque se houver uma situação qualquer de desagrado ou de desinteresse, é cortada a ligação e, portanto, as pessoas deixam de ter acesso e deixam de ter esse benefício. E claro que estamos a falar de situações de resolução, concretamente de comunicações de emergência, e que, portanto, não têm nada de secreto em si mesmas e praticamente nada terão de interesse para qualquer Estado, seja ele qual for, mas o que é certo é que há muitas questões que hoje cada vez mais são postas em cima da mesa e que colocam interrogações. Certo, a questão da soberania é pertinente, mas quer dizer, um país como Portugal não consegue ter tudo em simultâneo, não é? Portanto, é uma questão de prioridades e é preciso fazer opções e recorrer ao outsourcing em muita tecnologia, não é? E, portanto, eu diria que é uma questão a ponderar, não é? Caso a caso, mas também a questão em termos de comunicações, existem soluções e tivemos uma empresa estrangeira, Safe Mobile, que veio apresentar o Lynx, que é uma tecnologia de Voice over IP utilizada em forças e serviços de segurança e onde os dados são encriptados com o AES 256. Portanto, é um sistema muito robusto e, portanto, digamos que a segurança e a proteção dos dados é garantido não através de termos uma rede proprietária, mas através da encriptação, de uma encriptação que é muito resistente, que é o AES 256, inclusivamente resistente até à computação quântica. Muito bem, tenho apenas mais duas questões, vou até reuni-las numa, por assim dizer, para ambos, e que estão, ao fim e ao cabo, centradas no seguinte. Tem sido falado recentemente que temos cerca de, 10 anos ainda até, diz-se teoricamente, o sistema Ciresp ser de facto ultrapassado e substituído integralmente. Minha primeira pergunta é, não será literalmente demasiado? E a última pergunta tem a ver com as recentes conclusões e declarações em função, nomeadamente do Sr. Ministro da Administração Interna, face ao relatório mais recente, em que o Sr. Ministro terá manifestado interesse, não estou a citar perfeitamente palavra a palavra, mas basicamente haver uma nova inquirição que possa servir-lhe para tomar decisões proximamente. Eu pessoalmente acho que nós já estamos atrasados 9 anos. Porque o Ciresp já demonstrou que tem muitas debilidades, ou seja, em termos operacionais, tem demonstrado que de facto não serve. E portanto quer dizer que de facto a questão, penso eu, que devia estar em cima da mesa é qual é a alternativa, como é que vamos fazer a evolução do Ciresp, ou qual é a alternativa. Essa devia ser neste momento a preocupação dos nossos governantes, e penso eu que ela está presente. Aliás, quando o Sr. Ministro diz isso, mostra também, claro, que está preocupado e, portanto, ele quer revisitar naturalmente o que é que se passou, que ele não conhece, todo o histórico. E eu penso que esse é um bom sinal de que ele e o Governo estão perfeitamente preocupados com o estado da arte, ou seja, como é que está a situação do ponto de vista das comunicações, e para poder tomar decisões. E essa, digamos, eu diria que essa é uma boa notícia, se for encarada nesta perspectiva que eu estou a dizer. Sim, eu creio, aliás, permita-me, que é algo como dizer-se, não ponha em questão aquilo que está escrito e que foi apurado, mas quer saber mais. Exatamente. Isto quer dizer que, de facto, ele tem a consciência de que o Ciresp não está a responder. Aliás, eu penso que neste momento, qualquer cidadão deste país, faça aquilo que aconteceu desde 2017, que foi o primeiro choque, digamos, em que Portugal sentiu essa dificuldade, que hoje todo o cidadão conhece, tem essa percepção e tem essa realidade presente, ou seja, que de facto
há necessidade de um meio de comunicação, de um conjunto de comunicações ao nível da proteção e socorro, neste caso da emergência, para poder responder àquilo que é a necessidade do sistema em salvaguardar a vida e os bens dos cidadãos, ou seja, que é uma responsabilidade do Estado. E essa responsabilidade passa, além dos operacionais, que esses existem, é preciso também as ferramentas para que possam desenvolver a sua atividade. E, portanto, penso que, enfim, os nossos governantes também, certamente, ao tomar essa iniciativa, há uma consciencialização, há um sinal de que, de facto, é preciso revisitar o que é que está a passar, ou o que é que se passou, para então tomar medidas. E isso parece-me um bom sinal na perspectiva de mudar o paradigma que nós sentimos hoje, que todos sentem que está nos teatros de operações, e todo cidadão que também sofre esta consequência destas falhas, que de facto há aqui uma vontade de perceber o que é que de facto se passou, o que é que de facto quais são os problemas graves, e o que é preciso fazer. E esse digamos que eu diria que é um bom ponto de partida. Não decidir só por decidir, mas então vamos perceber então o que é que de facto falhou, quais são os problemas reais, e então a partir daí tomar decisões. Eu só espero, muito honestamente, que este ano nós tenhamos outra situação crítica, como eu disse há pouco, Pedrógão 1 aconteceu. Tivemos uma situação muito semelhante passado um ano no Alentejo, mas que não aconteceu nada de especial porque foi durante a noite e foi numa zona deserta e, portanto, destruiu, mas não houve problemas para o cidadão, mas que Pedrógão 2 ou Pedrógão 3 podem acontecer em qualquer momento. E, portanto, aí temos de estar preparados para essa realidade. E isso é importante. Deixe-me dizer que quando aconteceu Pedrógão, houve muita gente que diz, não, isto sempre aconteceu. Isto alterações climáticas, isto é tudo conversa. E, portanto, hoje veio um estudo internacional mostrar que, de facto, estamos noutra era. E, portanto, pior do que nós não querermos ver é não fazer nada. Portanto, isso aumenta em consequências. E eu penso que o Sr. Ministro, ao tomar essa atitude, demonstra, antes de mais, sabedoria, na perspectiva de, vamos perceber o que aconteceu para podermos mudar. Eu vejo isto numa perspectiva muito boa, muito positiva, que ele está a amadurecer naturalmente, e na perspectiva de poder mexer, poder evoluir e poder alterar aquilo que é o atual status quo das comunicações ao nível da emergência. E daí que eu, de facto, fico satisfeito, eu não ouvi essas declarações, mas fico satisfeito com esta postura do Sr. Ministro, porque mostra que lucidez e, acima de tudo, bom senso naquilo que é a sua missão de proteger uma estrutura tão importante que é a resposta da proteção civil, proteção e socorro, como costumamos dizer, proteção e socorro, resposta operacional em relação ao nosso país. Isso acho que é uma medida, acho que é uma notícia muito interessante. Vou chamar que sim. Professor, as suas conclusões, Mário Marques da Silva. Bom, as minhas conclusões, aquilo que eu posso dizer é que eu acho que é preciso pensar no futuro, não é? É preciso olhar para a frente, aprender com os erros do passado, com os problemas, com as limitações, com os incêndios, com as tempestades, com os blackouts, ver em termos de rede que a rede não funcionou, em que situações é que não funcionou, e encontrar uma alternativa. Na minha opinião, essa alternativa pode haver várias soluções, pode haver manter a rede que existe e ter uma rede nova que tenha um gateway, uma interoperabilidade com a rede atual do Ciresp, o Tetra, ou a solução, eu diria, pode ser uma rede alternativa, seja baseada em All over IP ou baseada na tecnologia 5G, portanto temos duas abordagens diferentes, não é? Portanto, aquilo que nós temos, a rede Tetra, é uma rede network dependent, e nós devemos largar essa abordagem network dependent e investir numa abordagem service oriented, portanto, baseado em tecnologia em pacotes IP. E, portanto, seja baseado em 5G ou seja baseado numa coisa agnóstica relativamente à rede, pacotes IP, 5G, 3G, 4G, Starlink. Existem muitas soluções baseadas, existem algumas soluções no mercado que permitem realmente responder a essas questões. Mário Marques da Silva, quero-lhe agradecer como responsável também do Departamento de Engenharias e
Ciências de Computação da Universidade Autónoma de Lisboa, ter-nos cedido também um pouco o espaço e o tempo para esta tão agradável conversa, assim também o professor Joaquim Pereira Leitão, e espero, e estou certo até, que os nossos ouvintes e telespectadores poderão aquilatar melhor desta realidade que tem a ver com o Ciresp, não com uma situação que definitivamente ponha o Ciresp de lado, mas, sobretudo, é necessário ir aproveitando que o Ciresp possa dar-nos, em termos tecnológicos e de comunicação efetiva, mas, sobretudo, garantir que o Ciresp, tendo falhas, elas possam ser colmatadas por outras vias igualmente tecnológicas e mais apuradas, mais modernas e, sobretudo, pelo menos complementares, antes que seja possível um dia substituir, porque tudo é substituível ao longo da vida, sobretudo nas tecnologias que evoluem tão depressa, um dia termos um sistema que justamente possa ter beneficiado dos erros dos anteriores. É um pouco como os pais e os filhos e as gerações futuras, em que todos tendem a aprender um pouco com os erros ou pecados dos seus antepassados. Muito obrigado uma vez mais, e até uma outra ocasião. Obrigado. Muito obrigado por terem assistido e ouvido esta conversa aqui em A Faca de Três Gumes, em cooperação com a Universidade Autónoma de Lisboa, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.